atraia mais mulheres, digamos assim, quando você ingressa numa carreira dessa, numa carreira militar? A verdade é que você atrai mais pessoas. Mais pessoas passam a se interessar por você. Fala rapaziada, você está no Carreirista Policial e aqui é o Cesário. E esse vídeo eu vou responder uma caixinha de perguntas que eu respondi lá no Instagram, só que eu vi que deu uma certa repercussão quando eu postei o story e tudo mais, muita gente comentando. E eu falei, cara, acho que eu vou fazer um vídeo um pouco mais longo sobre isso. Não sei se é um assunto que interessa a todo mundo, mas é bom trazer, né? Porque como aqui tem muita gente jovem que me segue, e o meu objetivo inicial era pegar justamente aquele cara mais jovem que não tem acesso a determinadas informações e que por isso ele fica por aí desmotivado, desfocado, sem um objetivo concreto na vida, e mostrar para ele que uma possibilidade é, por exemplo, estudar para o concurso da Polícia Rodoviária Federal, para o concurso da Polícia Federal, para concursos militares, e a partir dali o cara vai ter um ponto de virada na vida dele. Eu tento passar essa minha mensagem através do estudo, do concurso público, da disciplina, enfim. E a pergunta que eu recebi foi a seguinte, era uma pergunta que eu brinquei, fui num tom de brincadeira. Eu vi que o cara, não vou falar nomes aqui porque assim, privacidade da pessoa e das pessoas que me mandam perguntas lá na caixinha de pergunta. Inclusive o Instagram é Carreirista Policial. Muita gente manda muita pergunta lá e, tipo assim, se eu começar a expor as pessoas, elas vão parar de enviar determinadas perguntas que, assim, eu acho algumas até interessantes, né? Assim, além da parte técnica de como estudar para o concurso, como memorizar matéria a longo prazo, como que eu fiz para ser aprovado tão rápido no concurso da PRF, como eu estudei para o concurso da EFON, que é um concurso muito difícil, que cai principalmente em matérias de exatas, que a galera normalmente tem dificuldade, normalmente a galera não tem muita afinidade, justamente porque no Brasil, uma das coisas que eles não ensinam pra gente no ensino tradicional é como estudar. E isso, de certa forma, é até calculado, né? Para que você continue na situação que você tá e não consiga mudar de vida, não consiga ascender socialmente. Enfim, deixando essa introdução de lado, a pergunta que eu recebi foi a seguinte: muitas mulheres dão em cima de policiais rodoviários federais, mas eu entendi que o cara quis dizer no tom de policiais rodoviários federais ou policiais federais, policiais no geral. E eu brinquei lá com o cara, nem lembro direito o que eu respondi, assim, porque eu achei que fosse também uma zoação da parte dele. Eu fui e zoei também, até porque eu sou casado, tá? É bom deixar isso claro, eu sou casado, enfim. Então eu dei uma zoação, dei uma zoada, caramba, e só que entrou outras pessoas e me mandaram direct falando sobre o assunto. Falou, pô, cara, mas de repente ele perguntou sério, enfim, cada um dando a sua opinião. E o cara falou comigo no privado, né, pelo direct, que realmente de fato era um problema que ele tinha, assim, que ele é uma curiosidade, né, que ele tinha, queria saber e mandou ali, eu falei brincando e tal, com ele eu conversei na moral ali pelo direct. Enfim, qual é a realidade com relação a este ponto? É lógico que cada um vive a sua carreira, cada um vive a sua realidade, mas eu posso falar um pouquinho porque eu antes era oficial da Marinha Mercante, eu era militar da EFON, eu estudei no CIAGA, que é o Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, localizado na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, e nós usávamos aquele uniforme, aquele da Marinha, o dom, enfim, para quem conhece um pouquinho do militarismo. E depois eu ingressei na carreira da Polícia Rodoviária Federal, comecei a embarcar, depois eu ingressei na carreira da Polícia Rodoviária Federal, então eu acabei vendo algumas situações que aconteceram não só comigo, mas também com alguns amigos com relação a isso. E a verdade é que a minha experiência pessoal me mostrou o seguinte: na realidade, não é que você atraia mais mulheres, digamos assim, quando você ingressa numa carreira dessa, numa carreira militar. A verdade é que você atrai mais pessoas. Mais pessoas passam a se interessar por você. E nem todo mundo, cara, não necessariamente é um interesse ali, porque no linguajar, né, da galera, o cara tá de olho grande no que você tem, não necessariamente nisso. É porque, de fato, você passa a ter alguma história interessante pra contar. A gente tem que concordar que, por exemplo, se eu falar pra você que eu já passei 192 dias direto no navio, com raríssimos dias que eu desci em terra, é razoável de se pressupor que alguma coisa interessante talvez eu tenha para contar. No sentido de, tipo assim, como o isolamento social, isso foi antes da pandemia, tá? Como o isolamento social total te afetou, quais foram os pontos positivos disso, como você acha que você se desenvolveu, que você cresceu, o que você acha que foi ruim passar esse tempo todo a bordo. Se eu te disser que eu passei um tempo embarcado num navio que só eu era brasileiro, você pode gerar curiosidade em você, sendo homem ou mulher, sobre
que você aprendeu trabalhando com os gringos? Só você de brasileiro, como é que foi essa experiência? Existe mesmo essa mística que falam que aqui no Brasil todos os chefes são gringos em se tratando de navio da marinha mercante? Enfim, entende o que eu quero dizer? Entende onde eu vou? Eu quero dizer que este tipo de vivência, ele atrai curiosidade de pessoas, atrai curiosidade de seres humanos. E aí, aqui eu não tô falando do sexo, pode ser homem, pode ser mulher, tanto faz. Atrai curiosidade de pessoas. Esse é o primeiro ponto. Uma vez que gera esta curiosidade, uma vez gerada esta curiosidade, as pessoas passam a te dar a atenção delas. E aí começam as relações. Seja de uma relação de amizade, seja uma relação amorosa, mas inicia-se as relações a partir da atenção que as pessoas passam a te dar. É lógico que, uma vez que você atraiu a atenção das pessoas, e querendo ou não, uma carreira da Polícia Federal, a carreira da Polícia Rodoviária Federal, ela atrai sim a atenção das pessoas. Por quê? Se você parar para pensar, nós somos mais de 200 milhões de brasileiros. Só 13 mil desses brasileiros são policiais rodoviários federais. Então, você pensa em termos de escassez. É uma carreira que, nem todo mundo tem acesso às informações. É certo que, hoje em dia na internet, tem muita informação com relação a isso, mas não tem todas as informações, não tem a experiência da pessoa que viveu. A informação é um dado frio. A experiência da pessoa que passou por aquilo já tem um contexto, tem toda uma história, tem um ser humano por trás daquilo ali. E isso desperta a curiosidade das pessoas, e a partir da curiosidade as pessoas passam a te dar a atenção delas. Entende? O meu raciocínio, entende onde eu vou? E a partir dessa atenção começa uma relação, seja uma relação de amizade, uma relação amorosa, uma relação de colegas, uma relação de networking, uma relação profissional. Enfim, inicia-se diversas formas de relacionamentos, beleza? A partir daí que você atraiu a atenção das pessoas, que você atraiu seres humanos para perto de você, ser humano é ser humano. E aí que tá, virão seres humanos interesseiros, terão pessoas interesseiras, terão pessoas que de fato admiram e querem saber um pouquinho da sua história, porque você pode inspirá-los. Por exemplo, o trabalho que eu comecei lá no Instagram, inclusive se você não me segue lá, eu abro caixinha de perguntas todos os dias e tiro curiosidades sobre o concurso da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Só que normalmente são curiosidades um pouco mais técnicas, tá? Esse vídeo aqui é um pouco mais a minha opinião sobre uma pergunta que um cara mandou e deu uma grande repercussão, e eu resolvi trazer esse tema pra cá também, para o YouTube. Então me segue lá no Instagram, @carreiristapolicial, se inscreve aqui no canal, deixa o like aí nesse vídeo se você gosta desses assuntos também, pra que eu saiba. Tem gente que gosta só de assunto técnico, só de técnica de estudo, como estudar isso, como estudar aquilo, mas também tem gente que gosta de um pouquinho da experiência de alguém que passou, que está do outro lado hoje, e o cara que às vezes quer ouvir. Se você gosta desse tipo de tema, deixa aqui o like e deixa aqui nos comentários também sugestão de novos temas e as suas dúvidas sobre este tema que nós estamos falando nesse vídeo. Beleza, a partir do momento que você atrai pessoas, que você atrai seres humanos para próximo de você, você atrai todo tipo de pessoa. Aquela mulher, por exemplo, no caso da pergunta específica que o cara fez, tem aquela mulher que é interesseira, tem aquela mulher que vem para perto de você porque gostou da sua história, passou a te admirar, passou a te dar a atenção dela, e a partir desse momento iniciou-se um relacionamento. Pode ser um relacionamento de amizade, pode ser um relacionamento amoroso. E há também, até inclusive homens, que você atrai a atenção do cara e o cara se aproxima de você querendo fazer um networking, ou querendo fazer ou às vezes a pessoa é um cara interesseiro, ele tá interessado no cargo que você tem para um benefício para ele e você não sabe. Por exemplo, já aconteceu comigo de eu estar trabalhando lá na Baixada Fluminense, e um dia eu tava lá fazendo uma fiscalização de trânsito, enfim, quando você passa numa blitz policial e tem lá um policial parado, tal, e dá uma orientação no trânsito, enfim, eu tava fazendo exatamente esse tipo de serviço. Fui abordado por um cidadão e ele falou: prazer, como é que é o seu nome? Eu falei: Cesário. Daí ele: tal, não sei o que, admiro muito o trabalho de vocês. Eu falei: obrigado e tal, não sei o que. E ele ficou ali, em vez de ir embora, já cumprimentou, enfim, não tinha obrigação nenhuma de me cumprimentar, mas ele resolveu me cumprimentar. E eu pensei: beleza, tudo bem, aí, tudo bem, bom dia, tal, tchau. Ao invés do cara ir embora, ele parou e ficou puxando assunto. E eu rendi um pouco de papo ali, mas eu achei muito estranho, porque normalmente as pessoas estão indo pro trabalho, as pessoas acessam a rodovia para ir pro trabalho, para voltar do trabalho, não para ficar conversando ali. Mas eu
à medida que ele falava comigo, eu ia respondendo e tal, normal. Em determinado momento da conversa, ele falou que ele era policial. Ele, não, sou colega e tal. Eu falei, pô, maneiro. Aí eu dei a minha atenção pra ele. Eu falei, pô, maneiro e tal, como é que... E aí, como é que tá? Onde você trabalha? Onde? Você faz o quê? Como é que é lá? Qual é a diferença? Ele foi falando da história dele. Ele foi e falou, pô, aproveitar que tu é colega, se você tiver interesse, eu tenho uma clínica odontológica aqui na região mesmo, uma clínica pequena e tudo mais, está começando agora. Mas se você tiver interesse, você pode ir lá e pode fazer um tratamento, o que você quiser. Não vai, eu te cobro preço de custo. Fica na amizade e tudo mais. Enfim, pode ser um cara maneiro, pode não ser um cara maneiro. Mas a verdade é que não existe almoço grátis. Tendo isso em vista, eu achei muito estranho. Por que você, que trabalha com alguma coisa, entende o que eu quero dizer? Entende onde eu vou? Por exemplo, você tem uma padaria. Eu imagino que se você tem uma padaria, você vai vender um pão pensando no lucro que você vai ter em cima daquele pão, e essa diferença entre o custo e o preço que você me vendeu é exatamente a diferença que você vai levar para dentro da sua casa para alimentar a sua família, para cuidar das suas coisas particulares, né? Vai comigo no raciocínio? Se você tem uma clínica, se você tem qualquer outra coisa, é exatamente a mesma conta da padaria. E por que você daria isso de graça para alguém? Entende? Então você tem que prestar atenção no tipo de pessoas que você se relaciona. Eu achei aquilo muito estranho, mas não falei nada. Falei, não, beleza, irmão, pode ficar tranquilo e tal, não sei o quê. E ele foi para casa dele, meteu o pé e eu nunca liguei, óbvio. Fica essa mensagem. A questão não é que você vá atrair mais mulheres ou menos mulheres, enfim, a questão é que você vai atrair seres humanos. Você terá a atenção das pessoas e a sua amizade, a sua presença, ela pode ser interessante para uma pessoa do bem, para uma pessoa que quer o seu bem, para uma pessoa que admira você por ser quem você é, a partir do momento que... A questão é a seguinte, num primeiro momento você chamou atenção. Atenção porque, ou por conta do seu cargo, ou por conta de um conhecimento que você tem e as pessoas não têm. Num primeiro momento você chama a atenção. Num segundo momento, as pessoas elas vão se dividir entre as pessoas que elas querem manter um relacionamento contigo porque admiram o ser humano que está por trás daquela chamada de atenção. E outras pessoas que irão tentar se aproveitar de você por conta do cargo, ou do status, ou do poder que você tem. Isso independente do sexo. Essa é a realidade. Assim, e vai muito da pessoa, a galera mais nova que tá entrando agora, eu vejo muitos casos, tanto quando eu era da Marinha Mercante, quando eu vejo de colegas de qualquer instituição, que o cara, a partir do momento que ele assume um cargo, que ele tem um pouco mais de status, que ele tem um pouco mais de poder e de relevância, digamos assim, ele passa a trocar as pessoas com quem ele se relaciona. E aqui não necessariamente só as pessoas que ele se relaciona de forma amorosa, mas as pessoas que ele se relaciona até em termos de amizade. O cara passa a abandonar as pessoas que conviveram com ele, foram as pessoas muitas vezes que ajudaram ele a chegar até ali, por novas pessoas. E aqui eu digo pra você, tome muito cuidado com isso. Essas novas pessoas que estão chegando na sua vida, elas estão chegando por qual motivo? Elas estão bem intencionadas ou elas querem aproveitar você como um trampolim para alcançar um objetivo que tem na cabeça delas e você desconhece, entende? Então é muito importante que você tenha o alerta sempre ligado com relação a isso. Assim, eu sei que é um assunto diferente do que eu normalmente costumo tratar aqui e tem determinadas coisas que nós não podemos falar na internet por motivos óbvios, assim, porque o próprio algoritmo cancela se você falar determinadas coisas, porque hoje em dia tudo é entra aquela questão do mimimi, né? E você vai falar, ou você enfim, tem determinadas palavras que se você falar pode pegar mal, ou você é machista, ou você é... Enfim, então assim, mas fica a recomendação com relação a esse assunto, nesse sentido, sabe? Porque nessas instituições, não se engane, entra muita gente nova e o cara, muitas vezes, quando é muito novo, ele não sabe lidar, muitas vezes, com o status que vem por você alcançar um objetivo muito desejado por muitas pessoas e que a realidade é que poucas pessoas conseguem. É o que eu falei, aquela velha comparação. Hoje, uma instituição como a PRF tem 13 mil servidores, num universo de 200 milhões de brasileiros. Quantos desses 200 milhões desejam alcançar esse cargo? E a maioria nem sequer cogita começar. Porque, se muitas pessoas desejam,
Por que que eu conseguiria? E o cara, na verdade, ele nem abre o edital para saber mais ou menos o que é cobrado para que ele seja aprovado numa prova como essa. Entende mais ou menos o que eu quero dizer? Um outro ponto que é bom destacar é que nós somos animais e nós não somos hoje tão diferentes assim do que nós éramos há anos, há milhares de anos atrás. Em que sentido? Nós ainda buscamos proteção, nós buscamos abrigo, nós buscamos a nossa segurança. E querendo ou não, um cargo público, agora eu vou com relação digamos assim, relações mais amorosas. Um cargo público ou um cargo que te dê estabilidade financeira, não necessariamente um cargo público, o cargo público te dá isso, mas existem diversas formas de você alcançar essa estabilidade, seja com investimentos, enfim. Um cargo público ele te dá isso. E isso te dá segurança. E nós, enquanto seres humanos, buscamos isso para nossa sobrevivência, para a preservação da nossa espécie. Intuitivamente nós buscamos isso. Todo mundo busca isso. Não só um homem, não só uma mulher. Beleza. E a partir do momento que você alcança um cargo desse, você garante esta segurança para você e para os seus. Para a sua companheira, para os seus filhos, para os seus pais. Você conquista essa segurança para você e para os seus. Você não fica rico, mas também você fecha a porta da pobreza. Então, a partir desse momento, você atrai também pessoas que estão em busca dessa segurança. E isso permite que, não só essa atração, mas ter esta segurança permite que você tenha uma família, por exemplo. Porque seria muita irresponsabilidade você construir uma família se você vive num ambiente completamente inseguro, num ambiente onde você não consegue dar segurança para uma única pessoa, que é você. Então é uma responsabilidade muito grande você criar uma família dentro deste contexto. Então, a partir do momento que você é capaz de providenciar esta segurança, em tese você está apto a criar, a construir uma família. Então isso também facilita com que você atraia o olhar de pessoas que pretendem construir uma família também. Entende esse tipo de raciocínio? Faz algum sentido para você? Deixa aqui nos comentários com relação a isso, com relação a esse ponto. Você acha que isso faz algum sentido? Porque não é necessariamente que a pessoa se atraiu e se aproximou de você, que ela necessariamente é uma pessoa interesseira e egoísta, assim, exclusivamente, pensando assim de forma fria, não necessariamente. Para pra pensar que hoje você é um cara que pode proteger financeiramente uma família e surge uma pessoa que tem interesse em construir uma família. Ela se aproxima de você porque os interesses meio que vão no mesmo sentido, meio que vão na mesma direção. Acompanhe esse raciocínio? Agora, imagina que você é uma pessoa que mal consegue se sustentar, que mal consegue se alimentar, que mal consegue dar a segurança para você mesmo. Uma pessoa que tem interesse em construir uma família, ela não deveria ficar, nesse sentido, atraída por você num primeiro momento. Porque se você não tem esse interesse e nem demonstra esse interesse em construir isso para o futuro e eu quero ter uma família, por que motivo eu me relacionaria com você? Entende mais ou menos o que eu quero dizer? É um pouco também, as coisas funcionam um pouco também nesse sentido. As coisas caminham um pouco também nessa direção. E é lógico que, voltando àquele ponto, dessa forma, a partir do momento que você tem essa segurança, você também atrai pessoas que simplesmente querem usufruir do que você pode oferecer e depois ir embora. Então cabe a você conseguir fazer esse filtro. É lógico que é difícil, é lógico que é muito perigoso. Eu, por exemplo, eu tenho a sorte e a bênção de estar com a minha esposa desde antes de tudo isso acontecer. Eu comecei a namorar a minha esposa, na época namorada, antes de eu entrar na EFON. Naquela época, ela já via que, por eu ser uma pessoa dedicada, por eu ser uma pessoa disciplinada, por eu ter potencial para no futuro proteger a nossa família, ela acreditou em mim desde aquela época. Não estou falando que foi só isso que fez com que o nosso relacionamento desse certo, não foi só isso que fez com que o nosso relacionamento acontecesse, mas pode ter sido. Se ela tinha interesse em construir uma família e ela conheceu uma pessoa que tinha um potencial, que é bom fazer até essa ressalta, potencial não é realidade. Potencial não é realidade. Por exemplo, o mar tem potencial efetivo para destruir o Brasil. Você imagina uma enchente gigantesca, uma tsunami. O mar tem potencial. Não quer dizer que isso vá acontecer. Entende mais ou menos a comparação? Potencial é uma coisa. Potencial é algo que pode acontecer. Potencial. Realidade, a ação é diferente. Então, na
época eu tinha potencial, hoje eu tenho a realidade. Ela acreditou no potencial que eu tinha por conta de toda a disciplina, de toda a dedicação, das conversas, quando eu contava os meus sonhos, meus objetivos, enfim, ela acreditou em tudo aquilo. E, pois, hoje vivemos a realidade. Entende o que eu quero dizer? E eu conheço a minha esposa, eu convivo com ela efetivamente há mais de 10 anos. Então, assim, ela acreditou muito antes de eu entrar na escola de formação de oficiais da Marinha Mercante. Um outro ponto que cargos policiais têm é que, por mais que hoje em dia segurança seja representada muito em grande parte pelo poder financeiro, a segurança financeira, que é muito importante, porque a segurança financeira ela te garante alimentação, te garante plano de saúde, caso você passe mal, te garante viagens, que também está muito relacionada à saúde mental. A segurança financeira, ela te garante uma série de prerrogativas que sustentarão a sua sobrevivência. Mas, ao longo da história, a nossa principal segurança, ela sempre foi a segurança física, que é contra uma ameaça, que é contra um predador. Na pré-história, né? Sempre foi contra um predador, contra um animal que ameaçava os seus filhos, que ameaçava a sua segurança, a sua integridade. Cargos policiais, eles são os únicos cargos que, em tese, oferecem um potencial maior de segurança física. Por quê? A partir do momento que você assume o cargo, você passa a ter poderes e prerrogativas que somente um policial tem. Por exemplo, a prerrogativa de um porte de arma. Eu digo em regra geral, tá bom? Aqui eu estou dizendo em regra geral. Eu sei que muita gente tem posse de arma, eu sei que muita gente tem o porte. Estou falando numa regra geral, estou falando num caso geral. Em tese, são as pessoas que detêm o poder de andar armadas. E o poder de andar armado também garante ao possuidor da arma um potencial maior. Lembra quando eu falei o que é potencial? É uma probabilidade maior, uma possibilidade maior de proteção de autodefesa e defesa de terceiros, que no caso seria a sua família. Então isso também é mais um ponto-chave de atenção das pessoas. E uma vez que você tem a atenção, começa um relacionamento. E a partir deste início de relacionamento, ele pode desencadear num relacionamento de colegas, num relacionamento profissional, ele pode se transformar num relacionamento amoroso, pode se transformar numa amizade. E isso depende da condução dos participantes daquele relacionamento, das pessoas que compartilham daquela relação. Não sei se me fiz entender, não sei se esse é um vídeo interessante aqui pro canal, se esse é um tema interessante. Eu achei que seria interesse de vocês que eu trouxesse isso aqui, porque muitas pessoas me mandaram direct a partir da pergunta inicial daquele colega que mandou lá no Instagram. Bom, a ideia do vídeo é essa, espero que você tenha gostado, deixa aqui nos comentários a sua opinião, tamo junto e vamos pra cima.